Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar configurando para vocês aqui o BIOS da placa-mãe Asus TUF Game B550M Plus Wi-Fi, certo? Essa placa-mãe, ela é uma placa que eu comprei no ano passado, né, 2022, e eu estou utilizando ela com um novo processador, que é o Ryzen 5 5600, né? E alguns inscritos me procuraram aí, tirando dúvidas, né? Perguntando como configurar essa placa-mãe, como configurar o BIOS dela. E eu gravei esse vídeo aqui explicando para vocês mais ou menos como que eu configurei minha placa, o que cada comando faz, e eu vou estar mostrando para vocês hoje como que eu configuro a minha placa, para vocês terem uma noção mais ou menos e tirarem as dúvidas de vocês. Beleza? Então se puder já deixa aquele like lá para ajudar, né, no vídeo, se puder se inscreva e vamos lá. Bom, não enrolando muito, então vamos explicar aqui. Essa aqui é a nossa interface inicial, né, que você vai receber aqui, a sua placa-mãe. Bom, como vocês podem ver, aqui do lado esquerdo a gente já tem aqui, identificando os slots de memória. Ó. Aqui no A2 e no B2 a gente tem as minhas duas memórias RAM, né? Elas são de 3.200 MHz, né? Só que aqui já vem configurado padrão por 2.666 MHz cada uma, certo? Bom, aqui em cima ele mostra informações, qual o modelo de placa, né? O B550M Plus Wi-Fi, né? A minha versão de BIOS aqui, que é 2423. O meu processador, que é um AMD Ryzen 5 5600, né? Um processador de 6 núcleos, né? 6 cores e 12 threads, né? Aqui ele não coloca 12 threads, mas já estou deixando aqui a informação para vocês. A velocidade de padrão que ele configura aqui para mim é a de 3.500 MHz. Lembrando que a versão de BIOS que eu recebi nessa placa-mãe foi a 2006, a versão 2006. Eu estou atualizado aqui com a versão 2423, beleza? Então vamos lá, que no caso é a 2423, né? Tá, então eu já expliquei aqui para vocês. Do lado esquerdo ele mostra aqui as frequências das memórias, aqui ele mostra as informações básicas do que está na sua placa-mãe, as frequências tudo bonitinho. Aqui, ó, 44 graus é a temperatura do meu processador, tá em 44 graus, e 37 graus é a temperatura da placa-mãe. O meu processador está funcionando a 1.184 volts, e aqui do lado direito ele mostra para mim, né, as minhas unidades de armazenamento, né? No caso aqui o meu SSD que está com a prioridade para iniciar é o boot, né? No caso o Windows Boot aqui Manage, que eu já tenho instalado, já tinha um sistema instalado aqui, né? Então eu reaproveitei ele no meu SSD, beleza? Então aqui embaixo ele mostra algumas coisas sobre rotação dos fãs e tudo mais, e bem aqui no DOCP, onde vocês estão vendo Disabled, ele já vem desabilitado. O DOCP nada mais é, como no vídeo que eu já mostrei para vocês anteriormente, né? É o XMP da Asus. Então, no XMP da Asus, você tem que habilitar o DOCP, no caso. Ele já vem desabilitado aqui, no caso, vem um perfil 1 aqui pré-definido, né? E tem o desabilitado. Você pode estar configurando tanto por aqui, quanto no modo avançado. Esse aqui é o Easy Mode, né? O modo, digamos assim, simplificado do seu BIOS da Asus TUF, né? E aqui embaixo você identifica que tem a opção de Advanced Mode, apertando aqui no F7, beleza? Então vamos lá, eu vou estar mostrando para vocês como que a gente configura no modo avançado. Vamos lá. Bom, aqui no modo avançado, né, que seria o nosso Advanced Mode, nós temos aqui algumas guias. A primeira aqui são os favoritos, que são aqueles menus que você mais utiliza. Conforme você vai entrando aqui na sua interface de BIOS, ele vai deixando aqui para você aquelas configurações que você mais utiliza. No caso, acho que eu mais utilizo é a frequência de memória RAM, esse segundo aqui que é o CPU Voltage, que é para alterar a tensão do processador, e o DRAM Voltage, certo? Então são os que eu mais utilizo, então ele já deixa para mim ali em My Favorites, beleza? Então aqui, ó, Main. No Main, que seria a minha categoria principal, ele vai estar mostrando algumas informações para vocês. Por exemplo, ele vai estar colocando aqui data, vai estar colocando aqui o processador, frequência, uma informaçãozinha básica, o tipo de idioma que você quer. Aqui tem algumas opções de idioma: inglês, francês, espanhol, polonês, coreano, entre outros aí, alemão.
E aí, tipo, sistema de data que você pode estar configurando aqui, ó. Configurando não é nessa parte, mas ele informa aqui para você, né? A data de hoje, ó, no caso dia 6 de fevereiro de 2023, no padrão internacional, né? No padrão americano, que no caso o mês vem na frente, o dia vem depois e aqui o ano, né? E aqui o horário, né, atualmente. Beleza? Aqui algumas informações de segurança, caso você queira configurar senha, esse tipo de coisa, para poder entrar na interface do BIOS. Eu não configuro, porque só eu utilizo esse computador, então eu não vou estar explicando isso aqui também. Eu acho que é irrelevante, a maioria das pessoas não utiliza isso. Bom, agora a parte que vocês muito me perguntam, que seria como configurar frequência de memória RAM, como configurar frequência de processador, essas coisas. Vai ser bem aqui no AI Tracker. Você vai entrar aqui no AI Tracker, ele vai ter essa interface aqui que vocês estão vendo, né? Bem ali no início ele vai estar mostrando algumas informações básicas, como qual a frequência que o processador está, né? Aqui no CPU Speed. Aqui ele vai estar mostrando também a frequência atual, que é 2666 MHz. E o FCLK Frequency, que é FCLK Frequency, que está marcando na metade da frequência da memória RAM, né? No caso, o FCLK ele é um fator de overclock, né, que ele faz da memória RAM. Então, no caso, quanto mais alto você colocar, mais ele vai estar subindo quando você colocar no Dual Channel. Então, é recomendado que você utilize pelo menos em 50%, pelo menos não, em 50%, né, do valor da frequência que você configurar, para não estar esquentando demais a memória, nem causar danos físicos. Então, vamos lá. Aqui nessa primeira opção, aí Overclock Tuner, você vai estar configurando qual a forma que você quer. Se você quer no modo automático, se você quer de forma manual, ou se você quer no modo DOCP, que no caso seria o XMP, né, da ASUS. Então, o DOCP aqui é a versão que a gente vai estar configurando, para que possa ativar o Dual Channel, beleza? Na segunda opção aqui, que seria o DOCP em si, né, ele vai estar configurando para nós um padrão um perfil de timer de memória RAM, para a sua memória RAM estar utilizando a latência lá. Quando a gente compra, né, a memória vem lá CL16, CL14, CL18, então ele já meio que pega as informações da sua memória RAM e seta para nós os times ali. Em alguns casos você pode configurar isso manualmente, mas eu não vou estar explicando isso nesse vídeo, porque a maioria das pessoas só quer ativar o XMP e colocar em funcionamento. Então ninguém vai fazer aqui nada que seja fora do padrão, nós vamos configurar só o básico para que vocês possam estar entendendo aí sem grande dificuldade. Beleza? O BCLK eu já falei para vocês, ele já vem ali configurado, ó, o BCLK Frequency, certo? Ó, como vocês podem ver, quando eu ativei o XMP, como minha memória RAM é de 3200 MHz, ele já meio que pré-definiu aqui, ó, 3200 MHz. E já ativou aqui o meu FCLK Frequency de 1600 MHz. O BCLK é um outro tipo de fator de overclocking. Recomendo que vocês não mexam nisso, deixa ali no valor mesmo de 100, né? Não muda, deixa lá e você vai estar tranquilo, vai estar seguro. Bom, essa terceira opção aqui, ó, o USB Clock Speed Spectrum, você também não vai mudar, pode deixar no automático. As performance você também deixa desabilitado, não precisa. A Memory Frequency, aqui você vai fazer a escolha da frequência da sua memória RAM. Você pode estar colocando tanto no automático, que nesse caso aí ele sai ó, do 3200 vai para 2666 MHz, beleza? E você pode estar configurando na frequência da sua memória RAM. No caso da minha, ela é de 3200 MHz, então eu vou estar colocando aqui, cadê? 3200 MHz, certo? É a minha memória, já ativei o DOCP, que é o Dual Channel, né? Que ativa o perfil de usuário para Dual Channel. Então, eu vou estar colocando aqui 3200 MHz. O FCLK, né, que é um fator lá de frequência que você vai estar aumentando a frequência quando você for utilizar o Dual Channel, você pode deixar no automático ou você pode colocar em 1600, que seria a frequência que é a metade
da frequência do seu processador. Ou do seu processador não, da sua memória RAM, que seria metade do 3200 MHz. Então você pode estar fazendo isso. Ou você deixa esse aqui em 3200 e esse aqui deixa em automático, ou você deixa na metade aqui, o FCLK Frequency. Eu vou deixar por enquanto no 1600, não tem problema. Beleza? Isso aqui seria para configurar, essa parte aqui, seria para configurar o Dual Channel, o XMP, ou no caso das DOCP, da memória RAM. Beleza? Então, é isso que eu configuro para a memória RAM aqui no meu computador, tá? No BIOS da minha placa-mãe. Agora eu vou explicar para vocês como que eu configuro a parte de processador. O CPU Core Ratio aqui, como vocês podem ver, ele está em automático. Ele já vem padrão como automático, né, o CPU Core Ratio. E eu posso estar configurando aqui a frequência do meu processador. Por padrão, ela vem configurada em automático, ou seja, quando você não estiver utilizando praticamente nada, nenhuma atividade mais pesada que precise de um processador mais forte e tudo mais, ele vai estar utilizando para você a frequência mais baixa lá do seu processador. E no caso é 3500 aqui, no caso do meu processador é 3500, e em caso de overclock ele vai até 4.4, beleza? Então o que acontece? Se você deixar no automático, ele vai trabalhar assim, só vai aumentar a frequência quando você precisar. Quando você não precisar dessa frequência, ele vai voltar para a frequência considerada estoque, né, base. Se você quiser aumentar isso daqui, você vai apertar o botãozinho de mais, o botãozinho de adição, né, lá do seu teclado, e ele vai aumentando aqui, ó. Ele começa com 28 e tal, e você vai aumentando até chegar na frequência que você quer. No caso, ó, por exemplo, eu queria, digamos que ele ficasse em 4.0. Eu deixaria aqui no 40, ó, 40.0. No caso, como eu ultrapassei, para voltar você aperta o botão de subtração, o menos lá no caso. E aí, ó, ficou em 40. 40 vai ser o meu Core Ratio, ou seja, a minha taxa de processamento vai ser 4.0. A minha frequência de processamento vai ser 4.0. O Core Ratio, ele nada mais é do que a frequência que você vai escolher para trabalhar o seu processador. Beleza? Então, se eu deixar em 4.0, ele vai cravar em 4.0. Ele não vai ficar em 3,5 e depois subir para 4.0, 4.2. Ele vai ficar fixo em 4.0. Então, se você não quiser deixar fixo, se você quiser deixar em estoque automático, para ele ativar o Turbo Boost quando for necessário, você volta aqui utilizando o menos, o botãozinho de menos lá do teclado, né, de subtração, até ele chegar na opção de automático. Vai apertando, automático. Pronto. Agora ele já está automático a frequência do seu processador. Quando for necessário, ele vai subir a frequência. Quando não for necessário, ele vai reduzir a frequência para economizar energia, inclusive. E, consequentemente, reduzir também a temperatura do seu processador quando você não estiver jogando nem nada disso. Beleza? Aqui tem mais algumas opções que seriam para quem fosse fazer overclock no processador e tudo mais. Aqui, ó, o The Runtime Control, que seria para você estar alterando esses valores de latência aqui, ó, 16, 20 e tal. Você poderia estar fazendo criando o seu próprio perfil, né, de frequência, de memória RAM e tal, time, mas eu não vou configurar nada disso. Isso daqui também não vou mexer. A única coisa que eu vou recomendar aqui para você é o seguinte: se você vê que o seu processador está esquentando demais, você quer dar uma reduzida nisso, em vez de deixar no automático esse aqui, CPU Voltage, VDD, CR, CPU Voltage, você pode estar reduzindo também. Geralmente ali em torno de 1.34, 1.35, ele fica estável, digamos assim, ó. Você pode fazer isso de que maneira? Você clica aqui, onde está escrito automático, tem a opção manual e tem a opção offset mode. Ó, se você colocar offset mode, ele vai te dar mais algumas opções aqui, ó, tal, tudo mais, SOC. Mas eu prefiro colocar, quando eu vou mudar esse aqui manualmente, eu prefiro deixar em manual, que aí ele vai pedir para eu escolher aqui, ó, CPU Voltage Overheat. No caso, eu clico aqui onde está automático, né, e vou usar o botão de mais para colocar o valor que eu quero incrementar. Beleza? Quanto que eu quero que aumente lá de tensão do meu processador e tudo mais. Isso daqui seria para eu escolher quanto eu quero dar de ganho, quanto que eu quero que fique lá a tensão. Mas como eu não quero
mexer em nada, eu não quero fazer overclock, eu não quero mexer, eu quero deixar automático, eu vou deixar aqui no alto, beleza? Onde ele já deixa configurado para mim, bonitinho aqui, ele mesmo vai subir a tensão, esse processador não esquenta muito, então tá ótimo do jeito que tá, beleza? Aqui embaixo tem a opção de DRAM Voltage, que é uma opção também interessante. Às vezes você tem uma memória RAM que é com RGB, certo? Aqui no DRAM Voltage, você vai alterar a voltagem da sua memória RAM. A voltagem que você quer para ela, a voltagem que ela vai estar trabalhando, porque às vezes se você colocar uma voltagem menor do que o recomendado, digamos que o programa aqui recomendou, o BIOS no caso, configurou 1.35, mas o fabricante da sua memória recomenda 1.41, por exemplo, ou 1.4. Aí você pode vir aqui, aperta o botãozinho de mais e vai subir para 1.41. Tá vendo que ele vai mudar de cor lá, né? Quando ele muda de cor, ele já está te avisando, olha, você está colocando um valor perigoso, você tem certeza que você quer isso? Então você faça isso com consciência e com utilização dos valores recomendados pelo fabricante. Então, no caso, eu já verifiquei lá na caixa das minhas memórias, é 1.35 volts, então eu vou deixar 1.35, tá tudo certo. Essas outras opções aqui seria para você estar fazendo um overclock, configurando mais refinadamente, mas eu deixo tudo em automático, que o BIOS da ASUS ele é muito bom referente a isso. Então, nessa parte aqui de configuração de processador e de memória RAM, é somente isso. Não tem mais o que eu inventar aqui, é só o básico, beleza? O que eu mais posso estar comentando com vocês de configuração aqui da ASUS TUF B550 Plus Wi-Fi? Caso você queira, por exemplo, escolher aqui, ó, boot, na opção de boot, o que tem de boot? Aqui você pode escolher a prioridade, se você tiver, por exemplo, 2 sistemas operacionais, você pode escolher aqui qual dos dois vai estar iniciando, beleza? Eu deixo só um aqui mesmo instalado no meu computador, então ele já setou para mim automaticamente, né? Aqui o sistema que vai iniciar como o boot 1, beleza? Se você ver aqui em boot configuration, cadê? Aperta o Enter, né? Clica lá e aperta Enter. Ele vai mostrar umas outras opções, se você quer, por exemplo, Fast Boot, que é uma inicialização rápida, você deixa habilitada. Ele inicia o seu sistema operacional um pouco mais rápido, caso você como é que diz? Caso você tenha, sei lá, HD, não tenha um SSD. Se você ativar ali o Fast Boot, automaticamente ele já vai iniciar mais rápido o seu sistema operacional. Beleza? Ó, tem o Boot Logo Display, que no caso o que seria? Esse Boot Logo Display seria aquela telinha que ele mostra as informações da sua placa-mãe. ASUS, não sei o que, tal, aperte F2 para entrar na BIOS, entendeu? Isso daí também você pode estar habilitando ou não. Eu recomendo que deixe no automático, tanto faz se isso aqui vai aparecer ou não. Isso aí não chega nem a 1 segundo o tempo que ele fica lá, né? Então não recomendo que desabilite, né? Que mais que eu posso estar explicando aqui para vocês, que seja algo útil? Aí tem algumas informações aqui, ó, por exemplo, ó, se der algum erro aqui no Wait for F1 if error, no caso seria, deixa habilitado isso daqui, porque se acontecer algum erro, ele vai dar essa mensagem, né? Tipo, que para entrar no BIOS aperte o F1, senão ele vai ficar reiniciando e você não vai saber o que está acontecendo. Nesse caso aqui, se você deixar marcado esse Wait for F1 erro, quer dizer, aguarde pelo F1 se der um erro, né? No caso, vai mostrar uma tela apresentando F1, onde você deve clicar o F1 para ele entrar no BIOS e você resolver qual é o problema, né? Lembrando que essa placa-mãe ela tem um menuzinho ali de LEDs do lado direito da memória RAM, dos pentes de memória RAM, que ele mostra lá se é problema de CPU, se é um problema com a memória RAM, se é um problema de VGA, que no caso seria a placa de vídeo. Então ele mostra lá para você qual é o erro que está acontecendo na sua placa, porque que ela não está iniciando. Então também já ajuda caso você tenha algum problema aí. Beleza? A outra opção que eu queria mostrar para vocês, eu não estou encontrando ela aqui nessa parte. Cadê? Deixa eu voltar. Eu acredito que seja bem aqui em Tool. Em Tool não. Monitor também não. Advanced, cadê? Configuração de CPU não. Tá, eu acho que é aqui mesmo em Boot, eu só não estou conseguindo encontrar. Que seria aquela opção para que quando o computador inicie,
ele exiba aquele som, aquele bipzinho. Eu não estou conseguindo encontrar aqui agora e eu não quero que o vídeo fique muito longo. Tem uma opção aqui interessante, ó. Essa daqui, Boot Up num Lock State. Essa daqui significa que se eu deixar habilitado, né? No caso, o próprio sistema habilitou para mim. E o que isso daí significa? Isso significa que se você tiver um teclado 100%, ou seja, aquele que tem o teclado numérico do lado direito, né? Completo, né? Quando você inicia o seu sistema operacional, aquele botãozinho do Numlock que ele deixa essas teclas aqui, numérico no caso, elas já habilitadas, aquela luzinha lá, o LEDzinho, ele já vai deixar a parte do teclado numérico já habilitada, beleza? Eu não estou conseguindo encontrar aqui a parte que eu queria, né, que era do BIP, né? Caso eu consiga depois, eu faço um corte nessa parte e adiciono Setup Mode, bem aqui. Se você quiser, você pode... Para que serve isso? Isso aqui serve para que quando você inicie a tela do BIOS, quando você apertar F2, quando você precisar vir aqui, você escolhe se você quer que ele inicie no Easy Mode, que no caso seria aquele lá que tem configurações limitadas, ou se você quer no Advanced Mode. Ou seja, você escolhe qual das duas opções você vai querer que ele inicie o seu BIOS. Eu prefiro que seja no Easy Mode, porque aí já mostra lá algumas informações, tipo temperatura, frequência, não sei o que e tal. E é bem difícil eu entrar, então isso aqui até acaba sendo uma questão de segurança, porque se ele já entrar direto na parte do Advanced Mode, sei lá, se alguém entrou sem querer aqui, já pode sair mexendo coisa que não era para mexer, e aí pode até dar problema lá de configuração. Então eu recomendo que deixe no Easy Mode, mas caso você queira que esse Setup Mode já inicie no avançado, você vai lá, modifica e pronto, é isso. Eu não estou conseguindo encontrar aquela opção lá que eu falei para vocês, então vamos seguir em frente aqui. Beleza, uma vez que você tenha feito isso, por exemplo, outra coisa que você pode precisar é aqui, ó, nessa primeira opção, ASUS Easy Flash 3 Utility, você pode estar fazendo a atualização do BIOS da sua placa-mãe, certo? Então, se você tiver lá o BIOS já baixado no pendrive, você vai entrar aqui, ó, por exemplo, ele já vai pedir os dispositivos lá para fazer a atualização de BIOS, tudo bonitinho, mas isso aqui é assunto para um outro vídeo mais detalhado. Mas caso você quisesse essa informação, não soubesse onde que ficava a parte de atualização de BIOS, é ali naquela parte que eu mostrei para vocês, né? Ele está perguntando se eu tenho certeza que eu quero deixar o Easy Flash 3, sim, quero sair. Beleza, então é ali no ASUS Easy Flash 3 Utility. Então, gente, é isso. Uma vez que você tenha feito isso, você vem aqui em salvar, beleza? Ele tem as opções, ó. A primeira opção ali seria para você restaurar as configurações padrões. Eu não quero isso aí, porque eu acabei de fazer mudanças. A segunda é o Save, Change e Reset, que é para você salvar as configurações e reiniciar. A terceira seria caso você tenha feito alguma configuração e, sei lá, configurou sem querer e não conseguiu mudar mais, não se desespere. Venha aqui no Exit, nessa opção aqui, ó. Discard, Change em Exit. Essa terceira aqui, ó. Vem nessa opção aí, pronto, ele vai descartar todas as mudanças que você fez, mesmo que sem querer ou que você se arrependeu e tal, e você vai sair do BIOS. Escolheu essa terceira opção ali, beleza, e tal. Ou então essa última opção aqui, que caso você queira iniciar, né, o seu sistema, dar launch sei lá, pelo um sistema que você tem instalado no HD externo, via USB e tudo mais, alguma mídia USB. Mas nessa última aqui, no caso, Launch Feed Shell from USB Drive. Mas, fora isso, se já tiver tudo certo, você vai vir aqui na segunda opção, Save, Changes e Reset. Ele vai confirmar, ó, o que você fez, né? No caso, ó, salvar configurações e resetar. Aí ele vai falar, ó, ele, no caso lá, no AI, Overclock Tuner, ele foi mudado do automático para o da OCP. A frequência da memória foi ajustada para 3.200 MHz. O DRAM cache, no caso da latência, foi para 16, que seria o mais baixo, né? Ó, ele está mostrando os timers lá para mim: 16, 20, 20, 20, 38. E o DRAM voltage, que no caso seria a tensão da memória RAM, foi ajustado para 1.35. Ele está meio fazendo um resuminho aqui de tudo que foi feito de mudança que eu selecionei.
Uma vez que tenha sido feito isso, você vai dar o OK se você concordar e pronto. Automaticamente ele já vai reiniciar. Aí quando ele reiniciar aqui, ele já vai mostrar para mim a minha BIOS configurada. Ele já deu o bip. Ó, eu vou apertar aqui o Delete F2 só para eu entrar no BIOS. Ó. Nós detectamos um novo processo. Tá, pressione N se você quiser. Isso aqui é devido. Como é que fala? Isso é devido à função TMP e tal. É porque esse sistema eu tenho que formatar. Beleza? Então, no caso de vocês, não vai aparecer isso daqui. Já vai entrar direto no BIOS. Beleza? Pronto. Uma vez que eu já tenha retornado aqui, depois de salvar minhas configurações lá, ele vai já estar mostrando para mim aqui, ó. Meu processador lá, o Ryzen 5 5600. Ó, agora minha frequência de memória RAM já está em 3200 MHz, que foi o que eu configurei lá. Ó, o DOCP aqui, ó, já está habilitado o perfil 1, ó, com os times tudo bonitinho aqui, ó. 16, 20, 20, 38, 1.35 que é a minha voltagem, tudo bonitinho. Meu boot aqui também, ó, já está configurado, meu boot manager aqui, ó, ele já está configurado, tudo bonitinho. Vai iniciar pelo meu NVMe, que é o que está instalado no meu sistema operacional, e pronto. Então, em resumo, é isso, não tem muito segredo. Você configura só o tem mais uma última coisa que eu quero mostrar para vocês, duas coisas, beleza. A primeira delas é bem aqui, ó, Aura F4, tá vendo aqui? Aqui no Aura F4, aqui em cima, isso aqui serve para você escolher qual os modos de LED daquele LEDzinho que tem na sua placa-mãe, que fica acendendo o LED dela e tal. Caso você queira mudar isso daqui, ó, ele já vem automaticamente no modo All On, que é o primeiro lá, o primeiro de cima. Tirei de cima porque senão vocês não vão conseguir enxergar bem, certo? No primeiro aqui, o All On, certo? No All On ele vai deixar tudo ligado, então tipo, qualquer momento ele vai estar sempre ligado, seja se estiver na tomada ou não, sua placa-mãe vai estar sempre ligado, tudo bonitinho. Se você quiser o Aura somente, então no caso seria somente quando você entrar no sistema operacional, que ele vai estar com isso aí ligado. O Aura Off, que no caso seria com tudo desligado, né? No caso não vai ter iluminação nenhuma na sua placa-mãe. Sei lá, você vai configurar as LEDs do seu computador, das suas fãs, ventoinha, tudo bonitinho, water cooler, pela controladora dele. Você vai lá, deixa o Aura Off, ele não vai ficar acendendo nem o LED da placa-mãe e nem um outro LED do seu computador, se estiver sendo comandado pelo programa da ASUS, né? E esse Stealth Mode, eu não entendi bem, né, o que ele faz. Quando eu tentei procurar, eu pesquisei, fui em canais aí BR pedir ajuda, até mandei donate, né? Fiz pergunta, nem pessoas especialistas aí conseguiram me responder direito. Então, como eu utilizo controladora para minhas fãs e tudo mais, eu vou lá e deixo no Aura Off, porque eu não gosto de usar o programa da AMD, né? Então, da AMD não, da ASUS, né? No caso que seria o Aura, não é Aura Sync, é um outro Aura que eles estão utilizando agora. E aí, no caso, eu me esqueci agora o nome do programa, mas tanto faz. Eu deixo desligado o meu Aura F4 aqui, eu deixo desligado, né, no Aura Off. Beleza, tudo bem. E para as LEDs eu deixo isso configurado. A última coisa que eu vou explicar aqui para vocês é sobre o Resizable Bar. O Resizable Bar é aquela tecnologia que a comunicação de dados entre seu processador e a sua placa de vídeo, ela é mais rápida, digamos assim. Alguns processadores têm suporte para essa função, por exemplo, esse Ryzen 5 5600 tem, o 3700X tem, o 5700X tem. Eles têm alguns processadores que tem. Você tem que verificar lá se eles têm essa tecnologia, mas provavelmente esses processadores da linha 5000 eles têm essa tecnologia de Resizable Bar. Isso aqui tende a aumentar um pouquinho o FPS dos seus jogos lá e tudo mais, o desempenho, porque a comunicação de dados entre a placa de vídeo e o processador ela é mais rápida, então consegue ter um desempenho maior. Então você vai simplesmente escolher aqui, né? No caso ele vem padrão desligado, off, eu vou colocar 1, beleza? Porque eu quero ter um pouquinho mais de desempenho.
e pronto. É só isso, ó. Você não vai ter que fazer mais nada. Uma última coisa aqui, ó. Boot menu F8. O que isso daqui significa? Significa que quando você inicia lá e dá aquela telinha mostrando, você quer dar o boot, sei lá, pelo pendrive do seu computador, quando você vai formatar ou alguma coisa assim, você vai simplesmente apertar o F8 ali e ele vai aparecer uma telinha para você dizendo, você quer dar boot pelo pendrive, você quer dar boot pelo seu sistema operacional, você quer dar boot pelo seu sistema operacional Linux, sei lá, entendeu? Pelo seu sistema do Windows, ele vai mostrar uma lista para você com as opções de boot que você pode estar dando. Então, caso você não queira vir aqui no manual, que no caso seria Advanced Mode, boot, e escolher aqui qual era a ordem de prioridade, você vai, deixa eu voltar lá para o Easy Mode, você vai simplesmente apertar o F8 quando iniciar o BIOS iniciar lá, e tal, você vai apertar F8, pronto, acabou. Ele vai mostrar a telinha para você, qual que você quer. Você quer o pendrive? Você quer o sistema? Você quer outra coisa? Entendeu? É simples. É somente isso. Então é isso, galera. Eu tentei fazer o mais resumido possível. Se você tiver alguma dúvida, manda aí. Se eu souber responder, eu ajudo. Se não, eu vou tentar pesquisar, trazer em próximos vídeos, né? Se gostou, deixa um like, se inscreva, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo.